Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Redoma de Vidro, de Silvia Plath. E antes de continuar conversando sobre esse trabalho da Silvia e também falar sobre a sinopse, vamos agora com a participação de professora aqui da Unicinos. Mais uma vez a gente recebe aqui, então, o professor do curso de Letras da Unicinos, professor Cláudio Zanini, para contextualizar um pouquinho, então, esta obra. Confira. A Redoma de Vidro é o único romance da Silvia Plath, que também escreveu contos e poemas, basicamente. E ele é essencialmente autobiográfico. Ele conta a história da Esther, que está fazendo seu estágio numa revista em Nova York. E a Esther tem a descrição física igual a da Silvia Plath, tem a mesma altura, o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de profissão e os mesmos tipos de problemas. Então, é essencialmente autobiográfico. Ela é uma menina muito jovem que está na cidade mais interessante do mundo, provavelmente Nova York, e a verdade é que nada a empolga, nem a oportunidade nova de trabalho, nem a vibração da cidade, os potenciais namoros, relação com as amigas, e isso vai crescendo de uma forma que vai sufocando a Esther. Que no fim das contas acaba tendo que lidar com isso no âmbito médico, no âmbito psiquiátrico, e no fim das contas ela acaba criando essa metáfora da redoma de vidro para falar sobre como a vida a sufoca, na verdade. E todas essas coisas da vida que a sufocam, que são justamente a incompreensão, a falta de animação com as coisas, todos esses sintomas do que, na verdade, é o que a Esther tem e o que depois se soube a Silvia Plath também tinha, um quadro de depressão. Continuamos então com o Clube do Livro, aqui agora falando sobre a sinopse, o resumo da ópera de A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. Camila Kiel, como é que é o resumo dessa história? Olha só, a gente podia pensar, nossa, essa menina está flanando pelas ruas de Nova York, né? O que acontece? E podia estar feliz, mas não, ela não está feliz. Essa menina, ela... Esse é, na verdade, o talento da Camila como contadora de histórias, né? Chegaram, né, o pessoal. Importante. Ai, meu Deus. Essa menina, ela é uma menina muito aplicada nos seus estudos, assim, ela veio de uma família um pouco mais, assim, humilde, depois que o pai dela morreu, então, o que dá a entender ali que, né, claro, a mãe ficou viúva, ela tinha um irmão, então as coisas já não foram muito bem financeiramente, ela era uma menina do subúrbio, mas ela era muito aplicada nos seus estudos, então ela ganhava prêmios, tipo a Joyce, assim, ganhava prêmios, essa parte é parecer com a Joyce. Ai, que medo, gente. Ganhava prêmios, essa parte. E daí ela ganhou, então, uma bolsa, assim como outras meninas, para passar um mês em Nova York, para trabalhar, viver aquele ambiente de uma revista de moda em Nova York. E essas meninas todas, então... Era só para meninas, Era só né? para meninas, bem importante, inclusive o hotel que elas estavam, né? Porque, claro, tem todo um... Sim, na época tinham hotéis que eram só para meninas. Respeito, é importante dizer né? que a Silvia Plath escreveu essa história em 61. Isso. Então, tá bem naquele período, ali, né? então é bem naquele período ali pré-revolução sexual. Isso. E aí, então, essas meninas faziam várias atividades, claro, referentes a uma revista de moda, que vão desde escrever, fotografar, mas principalmente escrever mesmo textos. E cada uma na área de sua preferência, Isso, né? Mas frequentaram, então, a alta sociedade. Isso que é o mais, assim, chama atenção, né? Então, elas iam a jantares, sei lá, desfiles, concertos. Então, era uma vida, digamos assim, que toda menina... Glamurosa. Toda menina sonharia, glamurosa. Eu adoro aquela parte do jantar que ela olha o caviar, assim, e já começa, tipo, tá, esse prato que tá perto de mim, mas aquela moça não vai poder pegar, então ela já vai... Ela quer só o caviar pra ela. Ela quer o caviar e tal, puxa todo o caviar pra si, vai com franguinho e manda bate pratão, ver. assim, bate pratão. Então, a princípio, tu tá vendo, assim, a história desta menina chamada Esther Greenwood e tu acha, nossa, que bacana, ela está num momento tão bacana, ela tem essa possibilidade de trabalhar numa revista de moda, ela é uma menina super inteligente, numa universidade prestigiada, ela tem uma intensa vida social naquele momento. Nossa, esse mundo... Seus 19 anos, isso, né? 19 anos. Bom, essa menina tá no auge, ela deve estar muito feliz. E não é bem assim. Esse momento super promissor, na verdade, acaba virando
um impulsionador também para ela pensar um pouco sobre essa condição dela na sociedade, como mulher dentro dessa sociedade, e ela acaba caindo numa depressão, né? E a Esther, ela tem isso que eu estava dizendo um pouco antes, no outro bloco. Ela tem um humor muito fino, ela é irônica, inteligentíssima, ela é extremamente crítica. E ela, então, começa a se questionar sobre algumas coisas, sobre aquelas coisas que eu falei mesmo no outro bloco, né? Poxa, eu quero ter uma carreira promissora. Talvez o casamento não seja o que eu realmente quero, entendeu? Porque eu não quero ficar presa a um homem. Era possível conciliar também, né? Não era possível. Um caminho ou outro, né? Ou eu ia casar e ter filhos, ou eu ia então me dedicar à vida profissional. Isso. E aí, todas essas convenções, digamos, que naquela época ali, pré-revolução sexual, todas aquelas convenções que as mulheres tinham que cumprir, ela não conseguia se adequar. Então, ela não conseguia se adequar a este mundo, assim, que ela estava vivendo, que ela vivia. E parece uma grande pressão, na verdade, que ela também se impunha, né? Mas muito claro que a sociedade também fazia. Porque ela tinha clara pressão de ainda continuar ganhando boas notas, ganhando prêmios, continuar com a vida profissional. Só que... mas ela não estava mais conseguindo nem fazer isso. E muito menos também ir para outro lado, o lado familiar. Então, tipo, ela não tinha meio como... Não, ela estava deslocada na realidade, né? Isso, ela começa a aparentar ainda em Nova York. Ela começa a não querer mais ir nas festas. Ela tem uma amiga dela que enfim, foi a pessoa que ela mais se aproximou durante esse estágio. Ela já fica, ai, não quero ir. E quando ela vai, sempre acontece alguma coisa ruim que, né, faz ela querer cada vez mais ficar no quarto do hotel. Então, já dá para ir percebendo... Mas o boom mesmo da depressão dela foi quando ela voltou de Nova York, pra casa, né? Porque ela tinha um tempo determinado para ficar, 1 mês, né? Então, quer dizer, a gente está vivendo ali nessa época, essa pré-revolução sexual que eu falei. Então, é um período que já existe uma consciência da importância de ter uma liberdade sexual, a mulher ter essa liberdade. No entanto, ainda existiam entraves para isso. Quer dizer, para você ser uma pessoa, uma moça respeitável, você precisava casar virgem, sabe? Tu tinha uma necessidade de constituir uma família. E o que acontecia é que a Esther não tinha essa vontade. E ela estava deslocada disso. Muito nos relacionamentos também, né? No início isso ela até tinha um pouco ela. essa vontade, né? Antes daquele primeiro relacionamento com o Buddy, né? Buddy. E Buddy daí, Willard. enfim, ela tinha o sonho de que ela seria a primeira mulher dele e ele o dela. E daí ela descobre no meio do relacionamento que ele já tinha se relacionado com uma garçonete de uma férias de Então verão. É bem aquela coisa que o homem, né, sim, pode, ele poderia. A mulher não, e ela cria toda uma expectativa e quando descobre aquilo fica muito decepcionada. Porque ela vê que existe que ao homem é permitido isso, ao homem era permitido que ele tivesse, enfim, sua primeira, segunda, terceira, sei lá, relação sexual antes do casamento, e a mulher não. E ela pensa, ok, se o homem fizer isso, mas eu também quero, então eu quero estar kits, né, nesse... ela quase fazia uma competição ali, não, mas eu vou ter que, enfim, sair com outros homens até me igualar à situação dele, né? E ela passa boa parte do livro tentando ir atrás disso, enfim, de perder a sua virgindade. E aí ela volta pra casa, e aí ela volta pra aquela vida dela, pacata, no subúrbio, com a mãe, e aí ela começa também a observar como é que é a vida daquelas mulheres no subúrbio, pelas vizinhas, com, sei lá, uma tinha 6 filhos, eu acho, né? E ela passeia todo dia de manhã na frente da janela dela, e ela vai vendo essas condições, e ela, bom, agora eu tô aí com não sei quanto tempo de férias, eu vou começar a escrever meu primeiro romance. Tem um ponto antes disso que é importante, né? Que ela tinha se inscrito para uma oficina com um grande autor. Isso. E isso, na verdade... Foi outra frustração. Era um ticket, assim, de saída, na verdade, daquele mundinho que ela estava vivendo, né? Ela voltou de Nova York, já, claro, né? Ainda incomodada, né? Mas, poxa, se tivesse talvez esse ticket de saída da casa para poder aprender realmente com um grande autor... Poderia ter salvado ela, né? Só que a primeira coisa que ela chega em casa, acho que ela nem chega em casa ainda, a mãe dela tá no carro ainda. Elas estão no carro. Olha, não precisa nem te ficar muito feliz, porque tu não deu certo. Tu não foi chamada. Não foi chamada. E isso, poxa, um balde de água gelada, assim, né? Em cima e aí ela volta pra casa. E aí começou, o que eu vou fazer no verão? O que eu vou fazer? Ela fica... E aí ela vai se deprimindo, ficando sem expectativa, não consegue escrever mais nada, não consegue sair da cama. Não consegue trocar de roupa. Não consegue trocar de roupa. Não consegue dormir, gente. Ela fica muitos dias sem dormir. 20 dias seguidos. E aí ela começa aquela sucessão de tentativas de dar fim à sua vida.
né? E são diversas... Tamanho buraco negro que se ela tornou aquele... Sim, ela ficou muito mal. E ela tenta pensar várias formas, e até o dia que ela realmente comete essa tentativa de suicídio, e aí ela vai acordar depois no hospital. E vai acabar, então, em hospitais psiquiátricos, e aí a vida dela não vai ser nada fácil. E mesmo no hospital psiquiátrico, nos 2 que ela passou, se não me engano, nos 2? Um hospital e depois a clínica. E a clínica, né? Que é a benfeitora lá dela, enfim, acaba a pessoa pagando que pagou pra ela. A bolsa de estudos dela na universidade tá pagando o tratamento para ela poder voltar a estudar, né? E mesmo nesse período, assim, que ela passa nesses locais, assim, de recuperação, ela continua irônica, indisciplinada. E é isso que uma das meninas agora comentou, assim, da mãe dizer, olha, tu quer sair daí? Então fica boa logo, então te comporta, né? E ela realmente é uma inadequada, assim, então... Eu acho a clássica cena que ela tá deitada na cama, ela e vê quebra os que termômetros. Na cama, ela faz chutinho assim. Sim. Ah, não vi. Desculpa. E aí, eu sei que tu fez de propósito. Sim, mas ela faz morrendo de medo que eles fossem levar ela pra outro lugar. Mas ela faz, né? Com o prazer de poder derrubar. Ela tem medo de tomar o choque, né? Aquele tratamento, enfim. Mas... assim, em linhas gerais, depois esse momento dela nas clínicas, então, e ela tentando se recuperar. As pessoas tentam recuperá-la, na verdade, né? Porque ela tá presa e ela não vê perspectiva nenhuma, né? Vamos seguir com esse papo aqui depois do intervalo, então. Vamos também falar um pouco mais sobre os personagens também, né? Que permeiam essa trama aqui da Silvia Plath, Redoma de Vidro, aqui no Clube do Livro, na TV Unicinos, também na Unicinos FM, daqui a pouquinho depois do intervalo.